Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre soteriologia, tá? E nesse encerramento de aula a gente vai dar uma pincelada em algumas, como que eu posso dizer, em alguns tópicos específicos que trabalham o processo final, não apenas o processo final, mas algumas etapas que trabalham o processo do meio para o final da salvação humana. Né? A gente trabalhou aquela ideia de salvação no início, no meio e no fim, mas hoje a gente tem algumas expressões que são utilizadas dentro da Bíblia Sagrada, dentro do Novo Testamento, que também são referentes à salvação, como expiação, propiciação, redenção. E não são termos apenas utilizados no Novo Testamento, mas que traz a ideia do Antigo Testamento no tempo que Israel oferecia sacrifícios para expiar os seus pecados, né? Então, a questão da lei mosaica, a questão da maneira como Israel vivia aquilo que foi entregue por Moisés, reflete diretamente no sacrifício de Jesus. Nesse sentido, que Jesus disse que ele não veio para quebrar a lei, abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. Né? E toda a lei se cumpre em Cristo, na sua crucificação, ressurreição e o exercício da lei do Antigo Testamento apontava para tudo isso que Jesus ele fez pelas nossas vidas. Então, a gente vai trabalhar aqui 6 tópicos, começando pelo tópico da redenção. Tá? Então, qual que é o conceito de redenção aqui pra gente? É a salvação de algum mal por meio de pagamento de determinado preço. Né? Sempre que a gente ouvir essa palavra, redenção, a gente está falando de alguém que foi comprado ou uma fiança que foi paga. Né? O que é alguém que se redimiu? É alguém que tinha uma dívida, que fez algo errado, talvez, e aí ela consegue quitar aquela dívida, ela consegue pagar, ela consegue saldar aquele débito. E aí a gente tem alguns versículos no Novo Testamento que trabalha justamente essa ideia. Né? Então vamos começar a dar uma olhada em Marcos capítulo 10, que está escrito no versículo 45. Ajustar aqui. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a nossa palavra-chave é resgate. Então o que Jesus ele veio fazer é resgatar almas. E essa expressão ela era bastante conhecida do povo judeu. Ela era bastante conhecida dos israelitas do Antigo Testamento, porque ela estava intrinsecamente ligada com a sua lei de resgate. Né? Começando, por exemplo, lá no Êxodo capítulo 13, perdão, quando o povo de Israel está cativo no Egito, está escravizado no Egito, né? E Deus está enviando pragas sobre o Egito a fim de que Faraó liberte o povo. Na última praga, Deus ele fala que vai enviar um anjo, vai matar todos os primogênitos que estão no Egito, exceto os primogênitos que estão nas casas marcadas com sangue. Um cordeiro seria sacrificado, essa seria a primeira Páscoa celebrada, e o sangue passado nos umbrais da porta, e o anjo não mataria as crianças, os primogênitos que estivessem dentro dessa casa. Os primogênitos dos egípcios foram mortos, e a partir de então, todo primogênito do povo de Deus, todo primogênito dos israelitas, passaram a ser de Deus. Né? Então, como que faz? A gente oferece o primogênito no altar, a gente coloca no altar, imola ele, coloca fogo? Não. Ele deveria ser comprado de Deus, deveria ser pago uma oferta para o resgate do primogênito, que é o que está em Êxodo capítulo 13, no versículo do 13 ao 15. Vamos dar uma olhadinha. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás.
Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Então, alargando ainda o que eu falei, né? Aumentando um pouquinho. O primogênito que é de Deus não é apenas dos homens, mas também dos animais, né? Porque o que Deus fez, ele não fez apenas aos primogênitos egípcios, mas também humanos, mas também aos animais. Então, todo primogênito é de Deus, tá? Seja do animal, ou seja, em Israel, naquele período, seja em animal, ou seja, em filhos, em homens, mas o animal é sacrificado, o homem é resgatado, ele é comprado, né, por dinheiro. E o dinheiro, a moeda de Israel naquele período, era outro animal. E aí você tem outras leis de resgate, né? Por exemplo, você está endividado, você pode vender os seus bens para pagar a sua dívida. Não foi o suficiente, você pode se vender como escravo, tá? E aí você pode viver como escravo para essa pessoa para quem você deve, até que outra pessoa, seu parente, que tem condições, que não está nessa condição de escravidão, ele pode pagar essa dívida, ele pode realizar o resgate, ele pode te libertar dessa escravidão. Então, Levítico 25, a partir do versículo 25 também: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem que o vendeu e tornará a sua possessão. Tá? Então aqui está falando mais sobre o resgate de possessões, mas também tem a questão do resgate do seu próprio corpo quando saindo como escravo. Tá? Então, só para a gente ter a ideia que essa história de redenção, ela está ligada com a lei de Israel, ela não é algo que apareceu aqui no Novo Testamento, né? Quando os evangelistas apresentaram Jesus como nosso resgatador, como aquele que opera a nossa redenção, o povo de Israel já tinha o conceito de que quando alguém é escravo, ele pode ser resgatado, ele pode ser comprado e feito livre, né? Nesse conceito vem o evangelista João falando no fato de que o evangelista João não, né? Jesus, através aqui do Evangelho de João, falando que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí eu queria ler João 8 e Romanos também. No versículo 34 está escrito: e responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. No 33, né? Como dizes tu, sereis livres? O famoso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo responde para ele: a gente é filho de Abraão, somos livres, não somos servos de ninguém. Ele respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, Jesus ele veio trazer esse tipo de liberdade, né? Liberdade desse tipo de escravidão. Romanos, vamos ver o que fala, a gente vai usar bastante Romanos hoje. Algumas doutrinas que a gente vai trabalhar estão bem alicerçadas em Romanos. Romanos 6,17 está escrito: mas a graça de Deus mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então, está falando sobre um período em que o povo foi escravo do pecado. E aí no capítulo 7, versículo 14, vou avançar um para frente aqui, a gente tem porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? Novamente o conceito de escravidão. E esse conceito de escravidão, esse vendido sob o pecado, ele não é algo exclusivo de Israel, ele é algo de várias culturas, como a gente deixou aqui.
né? Seja entre os romanos, do período de Jesus, a pessoa não tem como saldar a sua dívida, ela acaba se tornando escravo. Então Paulo ele traz essa ideia, Jesus através de João traz essa ideia de que a pessoa que comete o pecado, ele está sob o domínio do pecado, ele é escravo do pecado. E aí, Jesus ele traz aquela mensagem de João 8,32 que quem conhece a verdade pode ser liberto pela verdade. Não é apenas um conceito filosófico, mas é porque ele se intitula verdade. Então, através de Jesus, a pessoa ela pode ser livre do pecado. Essa é a mensagem que Jesus ele traz. Né? E, por conta disso, a gente tem esse último tópico, que Jesus ele se propõe a pagar o preço do resgate. Né? E, nesse sentido, não apenas João, mas também Lucas, aqui no capítulo 2, no versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava... Opa, passei. Eu acho que eu peguei... Não, era 38 mesmo, tá certinho. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava de todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Né? Aqui a gente está falando de Ana, da tribo de Áser, que já era avançada de idade, vivia com o marido há 7 anos desde sua virgindade, era viúva, quase 80 anos, e que servia a Deus e que esperava para ver a redenção de Israel. Né? E no caso aqui a ocasião é a apresentação de Jesus no templo. Depois a gente tem vários outros versículos nesse sentido, mas eu não vou usar os evangelhos como a gente já usou. Vou usar um pouco das cartas paulinas aqui em Éfeso 1, versículo 7, e a gente conclui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Tá? Então aqui a gente finaliza esse primeiro tópico com essa reflexão de que o pecado ele escravizou a humanidade, né? De maneira que o escravizado ele não tem meios para se libertar, ele não tem dinheiro para pagar o seu senhor, né? E aí Jesus foi aquele que através do seu sacrifício na cruz ele nos comprou para que a gente não vivesse mais como escravo do pecado, mas vivesse em liberdade. Tá? E aí a gente às vezes usa muita expressão, ser liberto do pecado significa nunca mais pecar? Não. Né? Significa que agora você, uma vez liberto, você tem mais domínio sobre si para escolher pecar ou não. Né? Tá certo que o homem ele nunca vai deixar de pecar, esse é um conceito até complexo, não dá para apoiar ele dentro da literalidade, não dá para trabalhar ele ao pé da letra. A gente olha para essa ideia e tenta imaginar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em alguma coisa, cigarro, maconha ou alguma outra droga ilícita, bebida. Essa pessoa, quando ela é escrava de um vício, ela não tem vontade própria, ela quer sair do vício, ela não consegue largar, ela faz tratamento, mas enfim, né? Quando a pessoa ela é livre, por exemplo, eu posso dizer que eu sou livre de qualquer forma de vício, nunca experimentei. Eu tenho escolha. Posso pecar? Posso. Posso ir beber, fumar, fazer qualquer coisa? Posso. Mas é a minha escolha, né? Eu não estou escravo. É a figura do escravo, literalmente, que está amarrado por outro homem. Esse escravo ele não tem opção. Ele vai para onde esse outro homem manda. Então, quando ele está livre, ele tem escolha. Ele anda com esse outro homem que o escravizava ou ele vai para o seu próprio caminho. Então, aqui a gente tem um pouquinho desse conceito de escravidão e redenção e liberdade em Cristo para viver uma vida longe do pecado. Bom, daí a gente vai para os conceitos de expiação e propiciação, que são duas palavras usadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Em Israel você tinha o Yom Kippur, eu acho que é Yom Kippur que era o dia da expiação. Era um dia de festa, acontecia uma vez ao ano e esse era o dia em que o sumo sacerdote ia entrar no local mais sagrado do templo, né? Ou do tabernáculo quando ainda não tinha o templo. Ele
ele tinha que oferecer sacrifícios por ele, pela casa dele, por todo Israel, entrar coberto de sangue e oferecer o sangue do sacrifício no lugar santo dos santos, um local que ninguém via porque ficava separado por uma cortina. Ele entrava, era lá que ficava a Arca da Aliança, ele derramava o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, para fazer expiação uma vez por ano por todo Israel. Então, essa expressão expiação, ela tem essa ideia que a gente colocou aqui das línguas originais, né, no hebraico, no grego e na língua clássica do latim. Né? Cofer, se não me engano, é um verbo que significa cobrir. Né? Então, como eu disse aqui, era o nome da tampa da Arca da Aliança, né, também chamada de propiciatório. Spiare, do latim, aplacar, no sentido de aplacar a ira. E catalage, no grego, reconciliação com favor. Então, dentro dessas traduções que a gente trouxe aqui do hebraico, do latim e do grego, você tem a ideia que quem faz a expiação, ele está cobrindo a ira, ele está aplacando a ira, ele está tentando fazer uma reconciliação, ele está tentando fazer um ato em favor de alguém. Você tem, por exemplo, só para a gente ilustrar aqui, Davi, quando ele fugia de Saul, ele andava por um determinado deserto e homens que pastoreavam ovelhas estavam muitas vezes expostos nesse deserto. E Davi protegia esses homens. Quem eram esses homens? Empregados de um homem rico chamado Nabal. Quando Davi veio de uma guerra, ele e os seus servos estavam com muita fome, morrendo de fome, exaustos, e eles vão a Nabal pedir comida, né? E aí Nabal fala que não vai dar nada. Então Davi ele se ira e fala que vai matar todo mundo. Aí a mulher de Nabal, Abigail, ela vai até Davi com comida, com manjares, com um monte de coisa. Para quê? Para aplacar a ira de Davi, para cobrir a ira de Davi, para evitar que Nabal seja morto pelas mãos de Davi. Então o que ela fez? Ela fez uma forma de expiação, né? Ela aplacou a ira de Davi. Então aqui a ideia é a mesma. O nosso pecado, ele desperta a ira de Deus. O nosso pecado, ele faz com que a ira de Deus recaia sobre nós na forma de castigo, de condenação. A expiação feita por Jesus é aquilo que foi de encontro a Deus para aplacar a sua ira, para anular o pecado e qualquer forma de condenação e com isso, né, fazer aí a reconciliação, que é um dos próximos tópicos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em Colossenses, que é um dos versículos que a gente deixou aqui para a gente dar uma acompanhada. 1:20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. O que havendo por ele feito, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. Então esse aqui é um versículo que fala sobre fazer paz entre o homem e Deus, né? Traz essa ideia aí de expiação. A propiciação, ela é muito parecida, né? Propetere no latim, procurar antes, propósito favorável em busca de agradar alguém. Então é uma doutrina que está aliançada aí com a doutrina da expiação, né, onde a ira de Deus ela é aplacada pelo sofrimento de Jesus na cruz. Vamos dar uma olhada em Romanos 3:25. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, propiciação e expiação são duas coisas muito próximas, né? Como a gente disse, a expiação era feita sob o propiciatório. O derramamento de sangue do cordeiro era feito sobre a tampa da Arca da Aliança, um local onde a ira de Deus era aplacada, o sacrifício era oferecido para isso. Tá? Então, basicamente o resumo dessas duas ideias. E aí, né, não longe, você tem a palavra reconciliação sendo utilizada no Novo Testamento para
dizer o que aconteceu depois que a propiciação, depois que a expiação ela foi feita. Então, essa doutrina que trabalha a ideia de que o pecado de Adão criou inimizade entre Deus e os homens, tá? É praticamente uma repetição daquilo que a gente já falou, e o sacrifício de Jesus faz essa reconciliação. É o que, como a gente já leu Colossenses, né? A gente leu até o versículo 20, podia ter lido 21. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. 2 Coríntios, opa, perdi aqui, 5. Ele entendeu como pesquisa. Vamos lá então. Segunda Coríntios, versículo 19. Isto é, deixa eu ver. Aqui, vou pegar do 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a partir daqui, a gente tem o que a gente chama de uma entrada direto à sala do trono, né? Uma expressão usada aí no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que o que aconteceu, o que é descrito que aconteceu em Mateus 27, 51. Quando Jesus ele morreu na cruz, Mateus ele relata uma série de coisas, né? O céu escurecendo, terremotos, pessoas ressuscitando. E uma das coisas que aconteceu foi que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo, né? O que aquilo significava? O véu do templo, como eu comentei, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança, aonde estava dentro os 10 mandamentos, né? No caso, antes de ser levada para a Babilônia, né? Que tinha a Arca da Aliança, os 10 mandamentos dentro, as tábuas. Tinha também um pouco de maná do tempo do deserto. Tinha, pelo menos foi ordenado, né, para ser colocado, a gente não sabe quanto tempo durou, quem crê absolutamente nisso. E tinha também a vara de Arão, que floresceu quando Deus ele mostrou que o sumo sacerdócio viria da família de Arão. Então era um local completamente inacessível para o povo. Era um local que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, quando o véu do templo ele se rasga, é como se Deus estivesse dizendo, bom, aquilo que ninguém tinha acesso agora, todos têm. Né? Aquilo que era somente para um homem sagrado, o mais sagrado de todo o Israel, agora está aberto para o povo, porque o sacrifício de Jesus, ele fez a reconciliação que antes era necessário que o sumo sacerdote ficasse fazendo todo ano. O escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ela trabalha muito bem essa ideia de que o sacrifício de Jesus substitui o sacrifício oferecido, o sacrifício judaico. O sacrifício de Jesus substitui o sacerdote. O sacrifício de Jesus ele faz perfeitamente tudo aquilo que a religião judaica não tentava fazer de maneira imperfeita, né? Então aqui agora a gente pode a nossa propiciação, a nossa expiação foi feita, nosso pecado foi expiado, a ira de Deus é aplacada em Cristo. A gente pode ser reconciliado, a gente pode entrar diretamente ao trono. O nosso preço de escravidão foi pago, né? Então agora a gente tem tudo que o homem ele não tinha através do sacrifício de Jesus. Romanos 5:10, para a gente encerrar essa primeira etapa. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Aqui Paulo falando sobre salvação, né, e aproveitando para falar, olha, nós éramos de fato inimigos de Deus e agora a gente foi reconciliado pela morte de seu Filho. Bom, e aí a gente entra nos dois últimos tópicos, que é santificação e justificação.
nosso ser, trata sobre nossas atitudes, enquanto a justificação, peraí, estou no gato aqui, enquanto a justificação, ela trata do nosso, como que a gente pode dizer, da nossa situação legal no tribunal, né? Então, vamos lá, a santificação do hebraico kadosh, né, ou ágil do grego, tem a ideia de não de perfeito, tá? A gente, não sei se a gente já trabalhou nas outras aulas, a santificação, ela trabalha a ideia de que alguém é separado para um serviço específico, tá? Então, quando a gente fala ninguém é santo, o pessoal trabalha não tem ideia de ninguém é perfeito. Não. Até a Bíblia diz que orienta a sermos perfeitos, como perfeito é Deus que está no céu. Embora a gente nunca vai alcançar, mas quem busca a perfeição tem uma tendência a melhorar, né? Agora, a santificação trabalha a ideia de separação. No Antigo Testamento você tem várias coisas e pessoas que eram santificadas. Dias também, exemplo de santificação de dia, você tem o próprio sábado, descrito aí em Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, para o separar, para não fazer nenhum tipo de obra nele. Em Levítico 21, a gente tem, vamos lá, mais um exemplo de santificação no meio do povo de Israel. Depois disso, o Senhor a Moisés fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto. Tá? Então, o sacerdote ele não vai pegar nunca em um cadáver, salvo por seu parente mais chegado, mãe, pai, filho, filha ou irmão. Tá? Então, por eles, o sacerdote podia se contaminar. Por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão a extremidade da sua barba, nem darão golpes na sua carne, né? Santos serão para o seu Deus, e não profanarão o nome de Deus, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor e o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o seu Deus. Então, aqui qual que é a ideia? O sacerdote, ele é santo. Ele oferece sacrifícios a Deus, ele representa o povo. Então, por ele ser separado, ele precisa seguir um conjunto de regras específicas. A mulher dele vai ter que ser uma mulher virgem, não pode ser uma mulher repudiada pelo marido, que foi estuprada, não pode, né, ser uma mulher que já foi de outro. Não pode tocar em homem morto, a não ser que seja parente chegado. Não pode, a maneira como cuida do cabelo, a maneira como cuida da barba, tudo isso era regra para um homem que é separado por Deus para um determinado ofício. Tá? Então, aqui você tem dias santos, você tem pessoas que são santos, você tem, não coloquei aqui, mas os utensílios do tabernáculo, que depois é os utensílios do templo, como o candelabro, né, a menorá, aquela vela de 7 braços. Você tem os pães da proposição, que ficava no lugar santo também. Você tem o altar do incenso. Deixa eu até colocar uma imagem aqui para ficar mais fácil da gente ver. Vou colocar aqui a menorá. Imagens. Ou melhor, deixa eu colocar aqui Templo Salomão interior. Deixa eu ver se aparece aqui. Bom, apareceu do Edir Macedo, né? Deixa eu ver se tem algum de verdade aqui. Edir Macedo não conta. Queria uma imagem. Tá. Templo de Salomão. Judaico. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Pra ver se ela me ajuda. E aí eu queria dar uma olhada mais nos utensílios do que no templo em si. Mas aí a gente pega uma imagem geral. Bom, aqui dá pra ver alguma coisa, né? Então, aqui dentro do templo, você tem esses castiçais, né? Que é a menorá. Não vai deixar. Vai deixar sim. E aí você tem aqui, ó, uma mesinha com os pães da proposição. Aqui você tem o altar do incenso.
Tudo isso eram utensílios, né, santos, sagrados, feitos para a adoração de Deus. Aqui tem dois querubins, né, e aqui no meio a Arca da Aliança. Então você tem dias que são santos, você tem utensílios santos e você tem pessoas santas, que são separados para um uso específico. Aqui do lado de fora você tem a pia de bronze e o altar do sacrifício. Tá? Aqui usado para lavagem, aqui usado para oferecer o sacrifício. Então, esses aqui são alguns tipos de utensílios que a gente sabe que são sagrados para os israelitas. Então, a santificação exigia um comportamento específico da parte do homem. Aqui para nós também não é muito diferente. A Bíblia nos compara, nos chama de povo santo, sacerdócio real, nação eleita. Eu acho que eu até posso ter trocado um pouquinho aqui os adjetivos, mas se não me engano, Coríntios fala exatamente sobre isso. Sobre o fato de que agora a igreja ela é um povo separado. E como povo separado, existe uma necessidade de saber do que nos separamos. Nos separamos em relação ao tipo de roupa, em relação ao tipo de cabelo, a barba. Nos separamos de tudo aquilo que é pecado. Tá? Então, vamos pegar 1 Coríntios capítulo 6. O único texto que eu quero ler referente a isso, embora já tenha lido aqui alguns do Antigo Testamento, mas mais específico a santificação no Novo Testamento. Você tem o famoso: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqui a ideia é: olha, existe uma classe de pecados que afasta o homem de Deus e não vai herdar a salvação. E é o que muitos têm sido. Mas vocês não. Vocês foram santificados, justificados, vocês foram lavados. Então, o processo de santificação, ele trabalha isso aqui. Tá? A separação do homem de todo tipo de prática considerado pecado pela palavra de Deus. E aí, a gente vai agora para a justificação, os nossos dois últimos slides, que nada mais é do que a condição legal do homem. Tá? Então, como a gente deixou aí no primeiro tópico, é um termo ligado à lei, que diz respeito à inocentação, tornar justo conforme um padrão. Embora a gente não use esse termo, né, você não vê esse termo sendo utilizado em tribunal, no Brasil, século XXI, quando uma pessoa é inocentado, a gente pode dizer que ele foi justificado. Ele estava sendo acusado de algo, mas aí teve testemunhas de que ele não fez aquele algo, e aí aquela testemunha justificou ele, né? Então ele está justificado. Você falta no compromisso, você fala o que aconteceu, você mostra o que aconteceu, que fez com que você não pôde ir ao compromisso, você está se justificando. O que é justificar? É tornar alguém inocente de uma determinada acusação de algo que o colocava no banco do réu. Tá? No Antigo Testamento era feito diferenciação entre homens bons e maus, utilizando a palavra justo. Então, você tem no Antigo Testamento e no Novo também a utilização dessa expressão. Fulano era justo, Abel era justo, Noé era justo, Ló era justo, mas não no sentido de que eles não eram pecadores, no sentido de separá-los de uma geração que de fato faziam coisas ruins. Né? Todo mundo pecou em algum momento da vida, mas existem pessoas que trabalham aí dentro de um caminho justo, que tem práticas honestas, que não podem ser comparadas a outras pessoas que vivem de roubar, trapacear, assassinar, adulterar e por aí vai. Né? Mas a gente tem, por exemplo, Jesus dando testemunho desses homens, versículo 35 do capítulo 23. Jesus está falando aqui contra os fariseus. Tá? É um texto bem longo e interessante. Ele está mostrando para os fariseus que eles são tão homicidas quanto os pais deles, quanto os judeus mais antigos,
que em épocas de corrupção matavam homens justos. Então, eu vou até pegar, esse texto eu gosto bastante dele, eu vou até pegar alguns versículos antes. Jesus, versículo 30. E dizeis, Jesus falando o que os fariseus dizem: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Falando que, de fato, né, os judeus mais antigos mataram muitos profetas. Assim vocês mesmos, Jesus falando, assim vocês mesmos testificam que sois filhos dos que mataram os profetas. E mais, enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário, entre o santuário e o altar. O que Jesus está falando aqui? Olha, vocês dizem que se vocês vivessem na época dos pais de vocês, vocês nunca se associariam com ele para matar os profetas. E aí Jesus fala, olha, vocês mesmos estão testificando que vocês são filhos dos que mataram os profetas. E vocês ainda vão fazer mais. Porque aí Jesus entra numa modalidade profética aqui. Porque eu vou enviar, né, profetas, escribas, sábios, pessoas de Deus entre vocês, e vocês vão matar e vão crucificar algumas delas. Talvez falando dos seus apóstolos e de seus discípulos posteriores, né? E, de fato, os judeus perseguiram muitos cristãos e mataram muitos cristãos no início do cristianismo. E aí ele fala, para que sobre vocês caia o sangue, né, dos justos que já foram mortos também. E aí Jesus ele chama de justo Abel, os profetas, Zacarias, que é um personagem aqui mais no Antigo Testamento, só para a gente ilustrar que mesmo que a gente não esteja falando, esses homens não tiveram pecado. Não, todos pecaram, mas haviam homens que tinham um padrão de justiça. Tá? Então, você tem Hebreus 11:4, acho que falando de Abel também. Segundo a carta de Pedro 2:7, você tem Pedro falando sobre Ló, né, que afligia sua alma por conta da injustiça de Sodoma, mas que ele era um homem justo também. E outros textos que falam sobre a justiça desses homens aqui. Agora, o que a gente finaliza aqui, meio que contradizendo e não contradizendo ao mesmo tempo. Todo homem era considerado injusto diante de Deus. Isso é uma doutrina do Antigo e do Novo Testamento. Né? A gente tem Romanos 3 falando que todo homem pecou e foi destituído da graça de Deus. Você tem esse Salmo 143 falando que Deus ele não considera ninguém justo quando ele olha do céu, porque aqui o sentido de justo é que todo homem peca. Então não tem ninguém bonzinho, né? Embora hajam, né, separação entre aqueles que levam uma vida digna e aqueles que levam uma vida de opressão, né, oprimindo outras pessoas, mas diante de Deus não tem ninguém que não tenha praticado o pecado. Então a doutrina da justificação, ela se baseia nisso. O homem, ele só justifica o inocente. Deus justifica o culpado. O homem, ele justifica na base do mérito, né? Então aquele homem tem que ter feito alguma coisa para se justificar. Deus na base da misericórdia. Então qual que é a ideia? O homem pecou, tem sobre ele a sentença da condenação. Ele precisa pagar o preço, ele precisa ser condenado. Através do sacrifício de Jesus, Jesus ele paga o preço no lugar do homem, e o homem ele recebe a sentença de justo. Ele recebe o título de justo e ele perde o título de condenado, de pecador, não por mérito próprio, mas por conta da misericórdia de Deus através de Jesus. Paulo ele trabalha muito bem essa ideia. Então a gente vai rever alguns textos de Paulo aqui em Romanos, que a gente já viu, mas vamos só reforçar para a gente finalizar essa ideia aqui da justificação. 3:24, clássico que a gente já deve ter visto aqui outros dias, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 4:25 a gente tem
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 5:1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E por aí vai, né? Versículo 4. E a paciência... capítulo 5. Eu acho que isso aqui é um errinho de digitação. No versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E assim, é uma lista infinita de versículos que falam sobre a justificação. Então, em Cristo, a gente é justificado, a nossa sentença de pecador ele some e a gente é considerado justo, mesmo não fazendo nada para merecer. Nós somos santificados, né? Embora a santificação seja um processo humano, um processo onde Deus ele nos auxilia, mas o homem ele também tem que fazer a sua parte. A gente é reconciliado com Deus. Jesus ele fez a expiação e a propiciação por nós, aplacando a ira de Deus, e ele pagou o preço da nossa escravidão e nos tornou livre. Tá? Então isso aqui é a ideia de salvação que a gente tem em Cristo Jesus. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.